gloriosa presença. Eu louvo a Deus por essa oportunidade. E eu convido a amada igreja a abrirem as vossas Bíblias. Aleluia. Em o livro de Neemias, no seu capítulo 4. O verso 14, parte B. Aleluia. Ficamos felizes, né, irmãos, porque hoje é o culto da família, né, e nós vimos aqui já alguns aniversariantes, né? Tem de 1 ano, tem de 9, né? Tem de mais de 30. Então, que Deus, né, continue abençoando, porque é 1 ano e às vezes, né, as pessoas acham é pouco, mas já é para se comemorar, né? 1 ano, 2, 3, porque nós vivemos em um tempo difícil, né? Onde as pessoas não levam mais a sério o compromisso do casamento, né? E hoje nós vamos ler aqui, irmãos, essa palavra. E o tema dessa mensagem, apesar de eu não ter o costume, o hábito de ministrar e ter tema, né? Geralmente eu pego um texto e vou no texto e pronto. O tema é a mensagem ali que o Senhor dá, mas o tema para esta noite é reedificando os muros da nossa casa. Né? Porque nós sabemos que o livro de Neemias, ele vem nos falar de reconstrução, né? De reconstruir. E eu creio que se o Senhor traz essa mensagem nessa noite, é porque nós precisamos estar atentos, né? Quem sabe existe lares, né? Ou até mesmo o nosso lar precisa, né, estar ali reedificando, né? Porque realmente o lar, a família, é algo que não vem pronto, irmãos. Né? Muitas vezes a gente casa e acha assim que o negócio vem pronto, mas não vem pronto não. A gente vai edificando o nosso lar. E a própria palavra de Deus diz que a mulher sábia edifica a sua casa. E a tola com as suas próprias mãos a destrói. Né? E quando eu ouvia essa palavra, eu, no meu princípio da fé, eu achava um pouco pesado, né? A responsabilidade está sobre a mulher de ter ali o poder, vamos dizer assim, de edificar. Né? Porque quando a mulher ela tem sabedoria e ela é uma mulher de Deus, né? Ela vai pedindo estratégia ao Senhor, né? Para conduzir o lar, para conduzir a família, porque sozinha ela realmente não consegue, né? Nenhum de nós conseguimos, mas nós temos uma ajuda poderosa do Espírito Santo de Deus, né? Que nos direciona e nos ajuda a edificar o nosso lar e a nossa família. E diz assim em Neemias 4, o verso 14, apenas a parte B, que diz assim: não tenham medo deles. Lembrem-se de que o Senhor é grande e terrível. E lutem por seus irmãos, por suas filhas, por suas mulheres e por suas casas. Amém? E nós vamos ver aqui esta parte de Neemias, aonde é dada uma ordem, né, para aquele povo que estava ali em uma grande obra, em um grande trabalho, e era dada uma ordem de que eles não tivessem medo. Medo de quem? Medo dos inimigos. Né, dos inimigos que se levantavam contra aquela reedificação. E aí a palavra do Senhor vai dizer: lembrem-se de que o Senhor é grande. E talvez alguém nessa noite já esqueceu de que o Senhor é grande. Talvez alguém aqui nessa noite já tenha esquecido do tamanho do Deus a qual você serve.
E Ele está dizendo aqui nessa noite, lembre-se de que o Senhor é grande e é terrível. Aleluia. E diz assim, e lutem por seus irmãos, por suas filhas, por suas mulheres e por suas casas. Então o Senhor está dizendo nessa noite que Ele nos convoca para a luta. Ele nos convoca para uma batalha. Ele nos convoca para uma guerra, para uma peleja. Porque muitas vezes a igreja não tem consciência de como é grande a nossa peleja. Para se manter de pé na presença do Senhor e para manter uma casa de pé na presença do Senhor. Porque a vontade do inimigo é destruir a nossa casa. A vontade do inimigo é de destruir a nossa família. E nós vamos ver que esta obra, este projeto começa em Gênesis 2:24. Quando o Senhor diz ali, deixará o homem, o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão uma só carne. Aleluia. E nós vemos que lá em Gênesis, apenas no 2º capítulo, o Senhor já deixa o projeto preparado e dá início, aleluia, Deus ali dá início para o projeto família. Quando Deus faz o homem e Ele diz, não é bom que o homem esteja só. Falhei uma adjuntora, uma auxiliadora, que possa lhe fazer companhia. E diz a palavra do Senhor, que ali o Senhor forma o homem do pó da terra. E depois o Senhor faz aquele homem adormecer. E tira ali de uma costela, aleluia, do seu lado. E forma ali a sua mulher, aleluia. E levanta o ministério família. O projeto família. Né? Porque nós falamos muito em obra, mas a primeira obra e a primeira missão que o Senhor coloca na vida de um casal, né? Porque a partir do momento que eles se casam, eles já estão ali edificando um lar, eles estão ali edificando uma família. Então nós temos que cuidar da nossa família. A primeira missão que o Senhor coloca em nossas mãos é cuidar e edificar a nossa família, edificar a nossa casa. E nós vamos ver que o Senhor começa ali o projeto família, e ali nós vemos nos dias de hoje, né, que quando há os casamentos, é feito os votos matrimoniais, né? E nós vemos ali que nós fazemos o voto. E nós dizemos diante dos homens, diante de um juiz, diante de um pastor, né? Diante da esposa, do noivo ou da noiva. E nós fazemos o juramento de que seremos fiéis, né? Na doença, na saúde, na pobreza, na riqueza, até que a morte nos separe. Né? E aí, muitas vezes, quando eu penso nesses votos, eu penso de o quanto é sério esse voto. E que muitas vezes nós achamos que estamos fazendo voto apenas com o outro. Mas, na verdade, essa aliança ela está sendo firmada primeiro com Deus. Né? Nós firmamos primeiro com Deus. E nós fazemos diante do Senhor, né, um juramento de que seremos fiéis, né, e de que honraremos até o último dia da nossa vida. Mas nos últimos dias, a qual nós vivemos, né, muitas alianças têm sido quebradas. Muitas alianças têm sido desfeitas, porque até mesmo no nosso meio, as pessoas não levam a sério mais a honrar uma palavra, a dizer uma palavra e a honrá-la.
né? Até a própria Bíblia diz que o Senhor não é como os homens, né? Porque o homem, ele promete e depois ele se arrepende. Mas nós temos que ver nos últimos dias quantas alianças quebradas. E muitas vezes por falta de saber honrar a palavra, de levar a sério aquela promessa que foi feita diante do altar do Senhor. É lógico que nós sabemos que existem as exceções. Existem exceções que muitas vezes, vamos se dizer, que é necessário. Infelizmente, que muitas vezes não tem outra alternativa. Mas nós também não podemos levar como um exemplo. Aleluia. E nós vamos ver lá em Neemias, irmãos, no seu capítulo 1, que chega ali seu irmão e ele pergunta: como está o seu povo? E diz a palavra do Senhor que chega uma má notícia. E vai dizer a palavra de Deus que o povo está em destruição, o povo está em desprezo, que os muros foram destruídos, que as portas estão queimadas no fogo. E diz a palavra do Senhor que aquilo muito entristece o coração de Neemias. E quando Neemias se entristece, ele vai chorar e se lamentar. Aleluia. Mas também diz a palavra do Senhor que mesmo no choro, mesmo no lamento, Neemias vai orar e jejuar. Aleluia. E eu não sei, muitas vezes chega nas nossas vidas notícias de destruição. Aleluia. Assim como chegou para Neemias, muitas vezes chega na nossa vida notícias que parece que vão também nos destruir, que parece que também vão nos consumir. Aleluia. E muitas vezes nós temos vontade de chorar. E eu lembro de uma vez que a irmã Lidiane do Robson estava num encontro de casais para entrar, e ela havia esquecido, né, uma encomenda, e a mulher ligou bem na hora que ela ia entrar. E ela dizia assim: eu nunca esqueci, se eu fosse criança eu ia ficar aqui chorando. Aleluia. Mas como eu não sou criança, eu vou resolver o problema. Aleluia. E aí eu quero dizer que nós podemos chorar, nós podemos lamentar, porque eu sei que não é certo engolir o choro quando se tem vontade de chorar. O certo é colocar o choro, colocar a lágrima e colocar a dor para fora. Aleluia. Porque muitas vezes através do choro, através do lamento, eu não sei, mas eu tenho certeza que muitos já provaram ali que quando a gente chora aos pés do Senhor, muitas vezes a gente chega ali quebrado, moído, aleluia. Mas a gente apresenta a nossa causa, o nosso lamento, a gente apresenta a nossa dor diante daquele que tudo pode. E quando a gente levanta, o problema está resolvido? Não. O problema muitas vezes continua lá, mas a gente levanta diferente. A gente já levanta com outro ânimo. A gente já levanta com outro olhar para a situação. A gente já levanta olhando não somente para o problema. Porque se tem uma coisa que a gente tem que aprender, que a gente não pode viver olhando para o problema. Você tem que olhar para ele. Aleluia. Porque é dele que vem a solução. É dele que vem o escape, é dele que vem o refúgio, é dele que vem a providência, é dele que vem a cura, é dele que vem a restauração, é dele que vem o milagre que eu e você precisamos. É dele que vem.
Aleluia. E quando nós temos um problema, nós tendemos a ficar olhando para o problema. Mas eu te digo nessa noite, olha para aquele que tem a solução. Olha para aquele que vai mudar a tua visão. Olha para aquele que vai abrir os teus olhos e vai fazer você enxergar a solução para o teu problema. E agora ele me trouxe aqui à mente Agar. Quando Agar estava no deserto, quando Abraão a despede, e diz a palavra do Senhor que o pão e a água acabou no deserto. E diz que aquele menino começou a chorar. E começou a chorar. E diz a palavra do Senhor que ela se afasta. Aleluia, a distância de um tiro do menino, para não ver mais o menino chorar, porque ela havia perdido a esperança de que havia jeito para aquele momento, para aquele deserto, sem água, sem pão, sem nada, sem ninguém. Aleluia. Mas diz a palavra do Senhor que o anjo bradou e falou com ela, aleluia, e disse: olha, eu vi e ouvi o choro do menino. Porque o Deus que eu conheço é o Deus que ouve também o teu choro. O Deus que eu conheço e o Deus que eu sirvo é o Deus que vê e sonda as tuas lágrimas. E muitas vezes quando você não consegue orar, porque te faltam palavras. Porque tem momento que você não tem palavra não. Te faltam palavras. Te faltam forças, aleluia. Mas quando as suas lágrimas começam a rolar no seu rosto, e muitas vezes elas pingam, Ele entende as tuas lágrimas. Ele interpreta o teu choro. Ele interpreta o teu gemido e conhece bem a tua dor. Aleluia. Porque Agar ela havia esquecido da promessa. Porque outra vez ela estivera no deserto. E quando ela estava lá, o Senhor disse: olha, volta para a tua senhora, porque desse aí eu vou fazer uma grande nação. Mas quando chegou no deserto, ela esqueceu da promessa. Porque muitas vezes quando chega no deserto, você esquece. E mesmo que você não esqueça, muitas vezes você e eu duvidamos. Será que a promessa vai se cumprir? Porque os nossos olhos humanos, a nossa visão limitada, não consegue ver. Aleluia. Mas quando o anjo diz: olha, eu vi o choro do menino, volta lá e ela abre os olhos. O Senhor abre os olhos de Agar e ela vê lá um poço. O Senhor abre os olhos dela e ela enxerga a solução do seu problema. E o Senhor está dizendo nessa noite: olha, eu vou abrir os olhos de muitos aqui nesta noite. Eu vou visitar alguns nesta noite. Vou abrir os olhos para você começar a enxergar a solução. Porque você só tem olhado para o problema. Mas eu vou abrir os teus olhos e você vai enxergar a solução que eu preparei. E nós vamos ler a palavra do Senhor que eles vivem e sobrevivem daquele poço. E se cumpre a promessa de Deus na vida de Ismael. E nós vamos ver aqui na vida de Neemias, que ele chora, que ele lamenta, mas ele ora
e jejua. Porque crente, irmão, tem que orar e tem que jejuar. Não tem outro caminho para servo de Deus. Não tem outro caminho para o servo do Senhor. Tem que ter uma vida de jejum e uma vida de oração. O jejum e oração é as duas perninhas, para nos sustentar de pé. Se faltar oração, você fica manco. Se faltar o jejum, você fica manco. É as duas perninhas para te sustentar. É o jejum e a oração. Tem que ter vida de jejum e de oração. E se não tem ainda, Deus está te dando a oportunidade hoje de começar a ter. De começar a buscar no jejum e na oração. Para você ter experiência com Deus. Porque Deus não te chamou para sentar no banco de uma igreja só para ouvir. Não. Ele quer fazer aí na tua vida. Ele quer operar aí na tua vida. Ele quer usar você. Aleluia. Ele quer te usar. Ele quer usar os crentes. Porque se ele não usar os crentes, ele vai usar quem? Eu sei que ele usa qualquer um. Mas os crentes é que tem que se posicionar. Se colocar em posição, assim como Neemias, que foi e desceu na presença do Senhor, olhando para aquela situação de perca, de dor, de destruição, talvez olhando e achando que não tinha mais solução. Porque quantas vezes nós olhamos para algo e nós damos a causa por perdida. Eu lembro também de uma vez que meu pai passava por um grande processo de enfermidade. E já faz anos isso. Eu acho que eu não tinha nem o Gustavo ainda. E eu lembro que eu fui numa consagração pela manhã. E lá Deus tinha preparado uma missionária para pregar. E o caso do meu pai era câncer de próstata. E eu já perdi um avô que começou com câncer de próstata e depois o câncer foi evoluindo para outras partes do corpo. E quando me chegou aquela notícia, eu muito me entristeci, mas naquela manhã o Senhor usou aquela mulher e aquela mulher dizia assim: mulher, tu já tem dado a causa por perdida? Aleluia. Aleluia. Vou eu trabalhar. Ademacho e derebas. E Deus trabalhou. Deus curou meu pai. Já faz muitos anos e está aí ele caminhando, vivendo, aleluia, servindo ao Senhor. Aleluia, porque o nosso Deus, Ele tem o poder de mudar essa causa que você já tem dado por perdida. Porque você olha e não vê jeito, porque você olha e não vê saída, porque você olha com os teus olhos humanos e não vê solução. Mas como eu já disse, olha para Ele, porque Ele tem solução, Ele tem cura, Ele tem milagre, porque Ele continua sendo o mesmo Deus. E vai dizer a palavra do Senhor que Neemias ora e jejua por muito tempo. Porque muitas vezes nós começamos a orar e nós achamos que vamos orar 7 dias, que vamos orar 15, que vamos orar 30, que vamos orar 6 meses. E a resposta vai vir. E muitas vezes nós temos que orar anos. Tem causas, tem propósitos que nós vamos orar anos. Para depois ver a resposta da nossa oração. Mas vai dizer a palavra do Senhor que Neemias orou muitos dias e jejuou. Mas no capítulo 2, de repente um dia, aleluia,
Neemias vai servir ao rei, porque ele era copeiro do rei. E quando o rei olha para Neemias, porque o conhecia com certeza, sabia o seu jeito de servir, e disse que quando ele olha, se depara para Neemias, vê ele entristecido. E ele olha e diz: olha, eu sei que tu não estás doente, mas eu vejo tristeza em você. E ele diz assim: como eu não vou estar triste, sabendo que, aleluia, a minha cidade, o meu povo estão em ruínas, aleluia. Como eu poderia estar alegre? E ali surge uma oportunidade para Neemias, talvez uma oportunidade que ele pediu, e no tempo certo a oportunidade chega. Porque quando nós oramos, quando nós pedimos, no tempo certo, a oportunidade chega. E aí ele perguntou: eu poderia fazer alguma coisa por você, por ti? E diz a palavra do Senhor que Neemias, antes de pedir, ali mesmo diante do rei, ele ora. Ele ora. E o Senhor dali coloca palavras na boca de Neemias. E ele pede: eu queria ir lá. O Senhor poderia permitir, me liberar, para que eu fosse lá, ver o meu povo, visitar. E diz a palavra do Senhor que ele diz: quanto tempo? E ele diz: tantos dias. Aleluia. E ele libera. Só que quando ele libera, Neemias não perde a oportunidade. E ele diz: eu também queria cartas. Aleluia. Eu também queria cartas dos governadores para me dar passagem. E se fosse possível, eu também queria cartas para que me dessem madeira. Aleluia. E diz a palavra do Senhor que a bondosa mão de Deus estava sobre Neemias. Porque quando a bondosa mão de Deus está sobre a minha e sobre a tua vida, o Senhor é o Deus que toca no coração do homem. O Senhor é o Deus que move o coração do homem ao meu e ao teu favor. E quando ele ali ora, o Senhor toca no coração do rei. E o rei disse: está certo, eu te darei as cartas para você passar, e te darei as cartas para que você consiga madeira. E diz a palavra do Senhor que Neemias foi para Jerusalém. E quando chegou lá, depois de 3 dias, ele vai sondar a terra. E diz a palavra do Senhor que ele sondou com alguns amigos e sondou em silêncio. E sabe o que é que eu tenho aprendido, irmãos? Que muitas vezes nós vamos ganhar vitórias, pelejas, no silêncio. Tem um tempo certo até para falar. Aleluia. E ele foi ver, viu tudo e ficou em silêncio, não disse o propósito, não chegou alarmando o que ele ia fazer, chegou em silêncio, tirou os dias ali para orar, para buscar a presença de Deus. E quando chegou o tempo certo, ele disse: olha, eu vim para reconstruir. E ele começou a dizer: olha, o rei me perguntou e eu pedi as cartas e ele me deu, e eu pedi madeira e ele me deu, e a mão do Senhor me trouxe a este lugar, e a mão do Senhor é sobre mim. E ali os homens não tiveram dúvidas, e eles disseram: vamos reconstruir. Aleluia. Irmão, se você estiver disposto a reconstruir,
Aleluia. O Senhor te dará tudo aquilo que você precisa. Se você estiver disposto a reconstruir, o Senhor vai colocar na sua mão tudo aquilo que é necessário para esta boa obra. Aleluia. Mas diz a palavra do Senhor que os inimigos, aleluia, não ficaram felizes, aleluia, em ver ali ele se levantando para fazer a obra de Deus. Porque quando nós nos levantamos, aleluia, para fazer a obra, para fazer a vontade de Deus, tenha plena convicção que inimigos se levantarão, aleluia. Se levantarão contra o propósito, se levantarão muitas vezes contra a sua vida, mas muitas vezes não é nada pessoal, mas é muitas vezes com o que você carrega. Às vezes o que nós carregamos incomoda, aleluia. Às vezes o que você carrega, às vezes a forma como você serve, incomoda. E vai dizer a palavra do Senhor que por muitas vezes eles intentaram contra aquela obra. Mas era a mão de quem? Que estava sobre a vida de Neemias? Era a mão do Senhor. A mão bondosa do Senhor estava sobre a vida de Neemias. Então quando os inimigos vinham, eles se frustravam, aleluia, porque eles não conseguiam alcançar o seu objetivo, eles não conseguiam alcançar o seu propósito de parar aquela obra. E o que eu quero dizer nessa noite? Que muitas vezes vão tentar te parar, vão te dizer que você não vai conseguir, porque é o recado que chegava para Neemias, de que eles eram fracos, de que eles não tinham capacidade, de que eles não iam conseguir fazer aquele muro, e muitas vezes o inimigo dava risada. Deixa o inimigo dar risada, aleluia, deixa o inimigo rir, aleluia. Quem é que está com a mão sobre a minha e a tua vida? Não é o Deus Todo-Poderoso? Aleluia. E se Ele está sobre a minha e a tua vida, Ele vai te guardar. Ele vai te proteger de toda a investida do inimigo. Aleluia. E vai dizer a palavra do Senhor, que lá no capítulo 4... quando eles olham para aqueles muros, aí diz a palavra que eles começam a procurar brechas. E vai dizer que não havia brecha alguma naqueles muros. E trazendo hoje para as nossas vidas, é assim que a nossa vida tem que estar diante do Senhor e diante do inimigo da nossa alma, porque o que o inimigo vai procurar na minha e na tua vida é uma brechinha. E não precisa de brecha grande não, basta só uma brechinha pequenininha, porque ele começa trabalhando com arma pequenininha e ele vai aumentando aquele buraco. E aquela brecha passa a ser uma grande cratera, vamos dizer assim, na nossa vida. E se nós não vigiarmos, se nós não estivermos realmente na direção do Senhor, quando nós dermos conta, o estrago já foi feito. O estrago já foi realizado. O que é que eu quero dizer nessa noite? Vigie. No pequeno mesmo. Às vezes nós olhamos para algo e dizemos assim, não, isso aí é tão pequenininho, isso aí não vale nada não. Mas ninguém tropeça numa rocha grande.
Porque a rocha grande você vê de longe. A gente tropeça nas pequenas pedras. Então, muitas vezes são pequenas brechas que o inimigo usa. E vai trabalhando. E vai ali alcançando e conquistando terreno. Aleluia. Mas nessa noite, o Senhor nos ordena a nós nos examinarmos. E vermos como está a nossa vida diante do Senhor. E se houver alguma brecha nessa noite, peça para que Ele venha tapar. Aleluia. Se há algo na sua vida que precisa ser tirado hoje, peça para Ele hoje tirar. Para que o inimigo não tenha força e nem poder de invadir, aleluia, a tua casa. Porque quando os inimigos ali procuraram, eles não havia brecha alguma. Aleluia. E vai dizer a palavra do Senhor, no capítulo 6, verso 3, que eles mandam chamar a Neemias. E ali, a querer marcar um encontro com ele. E diz a palavra do Senhor que ele já sabia no seu coração que eles tentavam fazer-lhe mal. Aleluia. Mas eu acho interessante porque ele tem uma boa resposta. Aleluia. Ele diz assim: estou fazendo uma grande obra de maneira que eu não posso parar. Aleluia. O que eu quero dizer para você nessa noite: o inimigo, ele vai tentar te distrair. Aleluia. O inimigo, ele vai tentar te parar. O inimigo, ele vai tentar te paralisar. E é igual a brechinha. Não vai ser de uma vez, não. Vai ser aos pouquinhos mesmo. Porque ele também sabe trabalhar. Aleluia. Mas eu digo a você nessa noite: faça que nem Neemias. Eu estou ocupado demais, fazendo uma grande obra. Aleluia. E eu não vou me distrair. Aleluia. Eu não vou parar. Eu não vou desistir. O Senhor está dizendo para você nessa noite: não desista de edificar os muros da sua casa. Guarde a sua casa com oração. Guarde a sua casa com jejum. Faça culto doméstico na sua casa. Se você não tem hábito de reunir a sua família, de reunir os seus filhos, mesmo que eles sejam pequenos, faça culto. Guarde a sua casa. Guarde a sua casa na oração. Aleluia. Porque muitas vezes nós achamos que isso só acontece no vizinho. Aleluia. Mas guarde a sua casa. Reedifique os muros de proteção. Aleluia. Não deixe a sua casa desprotegida do jejum, da oração, aleluia, da palavra. Ensine os seus filhos a palavra de Deus. Seja exemplo dentro da sua casa. Porque os historiadores, os estudiosos dizem que as crianças, elas não seguem o que eu digo. Elas seguem o que eu faço. E nós sabemos que muitas vezes eles nos pegam. Muitas vezes a gente diz assim: não faça isso. Aí diz assim: mamãe, você estava fazendo. Mamãe, você estava fazendo. Então muitas vezes tem que ser o exemplo. Porque que tantos filhos, hoje Deus me traz à memória. Uma vez eu fui em um retiro só de mulheres, e ali nós encontramos uma irmã, e o seu esposo não era crente. E ela tinha
algumas filhas. Eu não lembro bem quantas filhas eram, porque também já faz um tempo. Mas ela tinha a filha mais velha. E a filha dela mais velha dizia que não iria casar. Porque via o exemplo do pai. Porque via a forma como o pai tratava e desdenhava a mãe. Então aquela menina, ela pegou o trauma do sexo masculino. Então o que eu quero dizer nessa noite? Que nós temos que ser exemplo. Aleluia. Temos que ser exemplo. Principalmente dentro da nossa casa. Eu sei que muitas vezes nós nos preocupamos em aparentar algo, mas se preocupe em ser. Não se preocupe em aparentar. Se preocupe em ser dentro da sua casa o exemplo para o seu filho, o exemplo para a sua filha. Aleluia. Porque eu acho que é uma das coisas mais lindas é quando um filho diz para um pai: pai, quando eu crescer, eu quero ser igual ao Senhor. Ou então quando o filho diz para a mãe: mãe, quando eu crescer, eu quero ser igual à senhora. Aleluia. Porque se alguém tem que nos admirar, irmãos, é a nossa casa. É os nossos filhos. É bom causar admiração lá fora? É bom. Mas melhor é causar admiração dentro da nossa casa. Então a palavra de hoje é: reedifica os muros da tua casa. Guarda a tua casa. Tapa as brechas nessa noite. Se dispõe a fazer. Se dispõe a reerguer. Aleluia. Os muros. Se dispõe a reedificar. Porque o Senhor está dizendo para você nessa noite: se você se dispor a reedificar, eu proverei tudo aquilo. Eu vou prover tudo aquilo que é necessário para que a obra seja concluída. Porque a obra foi concluída nos dias de Neemias. Porque ele não parou. Porque ele não desistiu. Aleluia. 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 Ah, Deus de poder. Aleluia. Porque ele focou no propósito dele. Foca no teu propósito. Foca. Ouve a voz de Deus. Não ouça a voz do inimigo. Se Neemias tivesse ouvido as ameaças, ouvido a voz do inimigo, ele tinha parado, ele tinha desistido. Mas ele sabia quem estava com ele. E eu quero dizer nessa noite: se você esqueceu, é o Deus grande e terrível que está com você e está dizendo nessa noite: lute. Lute pelos seus filhos, lute pela sua esposa, lute pelo seu marido e lute pela sua casa, porque eu tenho a vitória. Amém? Aqui eu agradeço a rica oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus.